Valendo. Aula 8 do nosso curso de redação para o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró. Retomando aqui o estudo do texto dissertativo argumentativo. Apesar de já termos visto toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo, e de termos visto também como produzir uma redação, como produzir um texto dissertativo argumentativo com lógica, seguindo um passo a passo, seguindo um roteiro, seguindo uma máscara, eu achei por bem trazer mais dicas, mais instruções sobre como produzir esse texto, né? Esse tipo de texto. Então, essa aula vai ter como foco também o nosso tão estudado texto dissertativo argumentativo, sob outras perspectivas. Primeiro, quais são as premissas da dissertação? Primeiro ponto, para que se escreva um texto dissertativo argumentativo de forma coerente, de forma coesa, que tenha ali progressão lógica, que tenha no final, ao final do texto, consiga entrelaçar as ideias ao longo do texto, para que no final exista ali uma unidade textual, né? É preciso entender que existem premissas. Por exemplo, conhecimentos gerais. Esses conhecimentos gerais, eles devem ser bem articulados, né? E devem dialogar entre várias fontes ou várias áreas do conhecimento. Você pode trazer para o seu texto citações, por exemplo, da área da filosofia, da área da sociologia, da área da história, da geografia, do direito, da medicina, a depender do tema que você está tratando. Então, conhecimentos gerais são essenciais para que você construa uma fundamentação teórica plausível. Por isso é importante que você esteja antenado sobre, não sobre tudo, porque não dá, mas sobre o que realmente é importante, né? Aí é bom que você leia o quê, professor? Por exemplo, eu falei, sociologia, filosofia, está antenado ali o que acontece no cenário político do Brasil, o que acontece no cenário religioso, o que acontece na esfera da economia, tudo isso você tem que estar antenado para, de repente, quando necessário, enxertar no seu texto. Então, essa parte de conhecimentos gerais é essencial. É a sua bagagem, é o seu repertório, né, de mundo, né, sociocultural, que vai ser enxertado no texto. Isso é essencial. O próximo ponto é a questão da capacidade reflexiva, ou seja, é você fugir do senso comum, é você buscar originalidade no seu texto. Os avaliadores, eles primam muito por isso. Eles buscam originalidade. Eles gostam de escritores, de textos que fujam ao senso comum, que evitem ao máximo clichês, que vá além do que eles esperam. É interessante que você busque surpreender o seu avaliador, demonstrando uma capacidade reflexiva sobre o tema que você está dissertando. Né? Depois disso, o que se espera? Que você seja capaz de treinar o seu senso crítico, ou seja, ser questionador, né? Indagador. Você possa criar linhas argumentativas sobre o tema que você está abordando. Observe que essas são as premissas para que você produza um bom texto dissertativo argumentativo. E para fechar aqui o pacote das premissas, o nosso quarto ponto, questão da expressão linguística inteligente. Ou seja,
selecionar bem os vocábulos, selecionar bem as palavras, né, na direção certa para que a discussão acerca do tema seja plausível. Então, é saber selecionar bem as palavras. Não é pensar numa série de palavras e ir jogando ali aleatoriamente. Essa seleção de palavras passa pela seleção ou contribui para a seleção das ideias que serão desenvolvidas ao longo do texto. Então, tudo isso é essencial. E essa seleção aqui entra lá no que nós vimos no método de redação com lógica. Né? Como relacionar, selecionar as ideias, selecionar as palavras que serão utilizadas para abordar essas ideias dentro da discussão do tema que você está, sobre o tema que você está tratando. Então, isso aqui são as premissas. É importante que se analise a partir daqui. Se comece a entender que a redação ela começa antes de você começar o rascunho. Ela começa na análise dessas 4 iniciais premissas. A redação em si, ela começa antes do rascunho. Isso é interessante. As pessoas pensam que ela começa com o rascunho, ela começa antes, do seu planejamento mental. Você cria aqui, depois vai para o papel, produzir o rascunho. Como nós vimos, e para isso segue-se aqueles passos que nós vimos nas aulas passadas. Certo? Então, as características gerais. Dando aqui uma reforçada. Dissertar, retomando aqui as aulas iniciais. Dissertar é defender uma ideia. Dissertar é defender um ponto de vista. Dissertar é defender um juízo de valor. Ou seja, é defender uma tese. Isso é dissertar. Qual é o objetivo, professor, do texto dissertativo, argumentativo? O objetivo é convencer o leitor, o corretor do texto, o avaliador do texto. O objetivo do texto é esse. Quem escreve um texto dissertativo, argumentativo, tem como objetivo convencer o leitor de que a sua tese é pertinente, de que o seu ponto de vista é pertinente. O objetivo do texto é esse. Defende uma ideia usando argumentos para defender, perdão, para convencer o leitor, o avaliador, o corretor, de que a sua tese tem fundamento, que a sua tese é interessante, que a sua tese merece ser aceita. Então, nós temos aí os 3 pontos importantes. Dissertação. Dissertar é defender uma ideia usando argumentos com o objetivo de convencer o leitor, no caso do texto escrito, ou o ouvinte, no caso de uma dissertação oral. Mas no nosso caso aqui, estamos falando do texto escrito. A ideia é essa. Você, com essa ideia na cabeça, já está meio caminho andado. Eu vou fazer o quê na dissertação? Eu vou defender a minha ideia. Como é que eu faço isso? Usando argumentos. Mas com que objetivo? Para que eu faço isso? Para convencer quem vai ler meu texto. Acabou. Tá certo? Então, nós temos aqui a fórmula da argumentação. Mais uma dica extra aí que não tinha nas aulas passadas. Que é isso? Essa é a fórmula. A igual a I mais E mais F. O que seria isso, professor? Esse A é o quê? Argumento. Então, argumento é o quê? É a soma de ideia mais explicação da ideia mais fundamentação da ideia. Mas essa fundamentação é a prova da ideia. Eu falei em aulas passadas que um parágrafo bem escrito
ele segue a estrutura de uma dissertação. Eu chamei até de mini dissertação, que seria a introdução do parágrafo, o desenvolvimento do parágrafo e a conclusão do parágrafo. Traduzidos aqui em introdução do parágrafo, ideia, desenvolvimento do parágrafo, explicação dessa ideia, conclusão do parágrafo, fundamentação dessa ideia. Se você observar que o seu parágrafo não está seguindo essa estrutura, ele precisa ser refeito. Ele não é um parágrafo que merece nota máxima. Tá certo? O primeiro ponto é esse. Se liga nesse detalhe. Certo? Temos agora um exemplo prático. Supondo que o tema, assim, ó, fosse: que motivos levam um jovem do século XXI a escolher determinada carreira? Pensando nesse tema, olha um tipo de argumento, um tipo de parágrafo, seguindo a fórmula. Ideia, explicação da ideia, fundamentação da ideia. Então, a ideia pode ser traduzida aqui como tópico frasal do parágrafo. Olha só. É preciso considerar, antes de tudo, que os motivos que levam um jovem a escolher determinada carreira são os mais diversos e, muitas vezes, antagônicos. Essa é a ideia. Essa é a introdução do meu parágrafo. O que eu vou fazer agora? Vou expandir, vou explicar essa ideia. Sem dúvida, muitos indivíduos que optam por determinada posição no mercado de trabalho conseguem associar anseios solidários a interesses financeiros. Eu estou explicando a ideia anterior. Agora eu vou fundamentar a ideia, vou trazer a prova dessa ideia, vou fechar o parágrafo, vou fechar o raciocínio do parágrafo. Prova disso é a escolha da maior parte dos candidatos do vestibular para carreiras como medicina e direito, que visariam a satisfazer simultaneamente ambas as aspirações. Então, observe, eu tenho aqui um exemplo e um parágrafo bem estruturado. É preciso ideia, ou tópico frasal. Sem dúvida, explicação da ideia. Prova disso, fundamentação da ideia. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. De quê? Do texto? Não, do parágrafo. Legal? É isso. Mais bagagem, mais repertório para vocês construírem um parágrafo perfeito. Sigam essas orientações. Treinem fazê-lo. Treinem dessa forma, porque vai facilitar muito a vida, certo? Continuando, então, as características. O quarto ponto, a estrutura lógica. Nós já vimos exaustivamente. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e a estrutura conta ponto e não é pouco. Se você não fizer, não seguir essa estrutura, você vai ser penalizado. Obrigatoriamente, o seu texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Obrigatoriamente. Faz parte da macroestrutura do texto dissertativo argumentativo. Se não tiver, vai ser penalizado. Quinto ponto. Que tipo de linguagem eu vou usar? Primeiro, linguagem formal. Acabou. Formal. Sem coloquialismo. E depois, sempre ali você vai optar pela primeira pessoa
do singular? Sim, professor. Não. A primeira pessoa do singular, o tal do eu, é proibido. Não, não se deve utilizar a primeira pessoa do singular. Você pode optar pela terceira do plural ou pela primeira do plural de forma genérica. Como assim, professor? Por exemplo, primeiro do plural de forma genérica. Percebemos, tal, 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 tal. Em vez de colocar o nós, percebemos, coloca só o verbo no, no plural, na primeira pessoa do plural. E a terceira pessoa impessoal? Percebe-se. Fica melhor ainda. Fica melhor ainda usar esse tom aqui de impessoalidade, certo? Nunca, em hipótese alguma, usar pronomes nem verbos de primeira pessoa do singular. Sexto ponto, adequação à norma culta. Escrita é norma culta, não tem para onde correr. Escrita é norma culta, não tem brecha para internetez na escrita de textos formais. É norma culta, certo? Aí o que eu vou olhar? Ortografia, né? Está tudo ok. Concordância, verbal e nominal. Regência, verbal e nominal, já falamos sobre isso em outras aulas. Crase, pontuação, acentuação, sem essa vírgula aqui, etc. É um balanço geral. E, se é linguagem culta, registro formal. Evite coloquialismos, evite oralidades, evite gírias, tá certo? Esses são os pontos gerais, características gerais do texto dissertativo argumentativo. Quais são as qualidades diferenciais? O que eu posso trazer de diferente para fugir do senso comum no meu texto? Primeiramente, clareza e objetividade. Procure ser claro. Evite firulas, evite estar enfeitando. Evite palavras rebuscadas. As pessoas se iludem achando que eu vou estudar o dicionário que eu quero usar palavras difíceis lá. Não, isso não ilude o avaliador. O quanto mais simples você for, o quanto mais você se fizer entender, melhor para você e para o avaliador. Então, linguagem simples. O avaliador, ele não está interessado na linguagem. Ele só está interessado que seja formal. Acabou. Mas se tem palavras bonitas, rebuscadas, às vezes o cara quer usar palavra que nem o significado sabe e acaba desmantelando o resto do texto. Ele está interessado na argumentação. Então, palavras simples, o quanto mais simples, melhor. Períodos curtos, né? Parágrafos com períodos curtos, 3, 4 períodos, 5 períodos no máximo, tratando-se de parágrafos de desenvolvimento, porque a ideia é ser claro, tá certo? Fazer se entender. E também ser conciso. Evitar de ser prolixo, evitar ficar enrolando. O que é ser conciso? É ser preciso, é ser breve, é ser objetivo. Grosso modo, é evitar enrolação. Claro e conciso, direto ao ponto. Dizer o que deve ser dito sem estar enrolando, enchendo linguiça, como nós chamamos. Essa é a ideia, tá certo? Essa é a ideia. Depois, aí a gente vem batendo nessa tecla aula após aula. Coerência e coesão. Tem que ter. O que é coerência? Já falamos exaustivamente, é a sequência lógica das ideias. O texto tem coerente quando uma ideia está
intimamente ligada à ideia anterior. A próxima ideia está ligada à anterior e a anterior da anterior. Quase não sai agora aqui. A quarta ideia está ligada à anterior, anterior e à anterior. Então, isso é o que dá coerência, sequência lógica, encadeamento lógico das ideias. E a coesão é a ligação entre as orações, entre as ideias e entre os parágrafos do texto. Essa coesão ajuda, contribui para a coerência do texto. E a profundidade, que já foi falado, ir além do senso comum, surpreender o avaliador, sair do normal, do que todo mundo faz, ir além do feijão com arroz, mostrar algo diferente, né? E isso aqui eu já falei, eles amam isso aqui. Originalidade, argumentar de forma autoral. Claro, você vai usar uma citação ou outra para fundamentar, né, o seu texto, para embasar o seu texto, mas a sua argumentação principal tem que ser autoral, ela tem que ser sua, originalmente sua. Isso faz uma diferença incrível. O avaliador, ele ama autores, escritores que produzem texto de forma quanto mais autoral, quanto mais original, melhor. Essas são as grandes dicas, tá certo? A grande sacada. Já falamos muito sobre a tese e tal, mas vamos falar agora sobre retomar a elaboração da tese. Eu já sei que a tese é um ponto de vista, é uma opinião. Então, a tese é a frase que sintetiza esse ponto de vista, né? É a opinião sobre o tema, é o que eu penso sobre o tema. O conceito de tese é esse, é aquilo que eu penso sobre aquele tema que eu vou tratar, sobre aquele tema que a redação me trouxe. Então, a tese ela é composta pelo quê? A tese geralmente é composta pelo tópico frasal e argumentos. Essa é a estrutura da tese. Outro detalhe da tese é que ela deve aparecer na introdução. Falamos isso há muito tempo. A gente vem martelando isso há muito tempo. A tese deve vir na introdução. A introdução é ali o seu cartão de apresentação. Então, a tese deve estar lá, esperando o avaliador. Quando ele bate o olho na redação, na introdução, ele já procura a tese. Porque é essa tese que certamente vai nortear toda a discussão. O desenvolvimento da redação, o corpo da redação, vai girar em torno da tese, dos argumentos que vão ser usados para defender a tese. Então, tem que estar lá na introdução de cara já, tá certo? O que é a tese? Grosso modo, a tese é uma resposta ao tema, tá certo? A tese é sempre, isso é um detalhe importante que a gente não tinha abordado ainda, a tese é sempre a causa ou a consequência do tema. Então, quando você for pensar em elaborar a sua tese, já pensa nisso. A tese é uma resposta do tema, tá certo? É uma resposta ao tema, né? E ela é sempre ali a causa ou a consequência do tema. Então já fica essa nova dica aí para elaboração da tese. Ah, mas eu não consigo elaborar a tese, tenho dificuldade. O que é a tese? A tese é o seu ponto de vista. Qual é a estrutura da tese? Tópico frasal e argumentos. A tese vem onde? Na introdução, sempre. O que é a tese? Grosso modo, é uma resposta ao tema. Ela vai estirar ali, sempre será a causa ou a consequência do tema. Tá certo? Tranquilão? E o tópico frasal? Perfeito. É a oração que introduz a ideia central que será desenvolvida em cada parágrafo. Também já falamos sobre isso, estamos reforçando, trazendo mais informações sobre. O tópico frasal é a ideia central, é a ideia principal do parágrafo. Geralmente, ela vem, como está sugerido aqui, ó, introduzindo o parágrafo. Mas ela pode vir, alguns autores põem o tópico frasal no final do parágrafo.
Eu, particularmente, não gosto dessa estratégia. Eu prefiro iniciar com ele já, porque já, né, a gente faz aquela sequência. Ideia, né? A gente viu agora há pouco. A fórmula do argumento. Ideia, I, mais E, mais F. Ideia, tópico frasal, mais explicação da ideia, mais fundamentação da ideia. A argumentação é isso. Né? Então, quando eu ponho a ideia, que é o tópico frasal, a ideia central, já no início, facilita, porque depois eu vou explicar essa ideia e finalizar fundamentando, provando essa ideia, provando esse tópico frasal. Leia-se por ideia tópico frasal, que é a ideia central do texto. Perdão, do texto não, do parágrafo. O tópico frasal está para o parágrafo, tá certo? Para cada parágrafo. Né? É parecido com a tese. Professor, a tese, o tópico frasal, não vou fazer confusão? Não. Se você entender isso, é parecido com a tese? É. Como é que eu faço a distinção? A tese, ela norteia o texto inteiro. A tese, você pode pensar a tese como a ideia central do texto todo, que vai estar norteando desde a introdução, passando pelo desenvolvimento e encerrando na conclusão. Ela percorre todo o texto. É a sua opinião. É o que você está defendendo. Então, ela percorre todo o texto. Já o tópico frasal, ele norteia apenas o parágrafo. Essa é a grande ideia. Essa é a grande sacada. Essa é a grande diferença. Tá certo? Tese norteia o texto. Tópico frasal norteia o parágrafo. Para cada parágrafo, um tópico frasal. Tranquilo? É assim que funciona. Então, não dá para confundir. Né? Aliás, dava, não dá mais com essa informação. Agora deve ter ficado claro. Espero eu. Normalmente, o tópico frasal, que eu tinha falado agora há pouco, é a primeira frase do parágrafo. Porém, pode ser a última. Né? Há autores que preferem deixar para o final. Seria, nesse caso, seguindo essa estratégia, deixando por último, seria a reafirmação, a frase reafirmando o que foi falado no começo e no meio do parágrafo. Seria a inversão dessa fórmula aqui, ó. Seria no caso, com essa ideia aqui, seria no caso assim, ó, argumento é igual, explicação, fundamentação e ideia. Desse jeito? Não, porque fica bagunçado. Seria o contrário. Seria assim, ó. Fundamentação, explicação e ideia. Tópico frasal, explicação, tópico frasal e fundamentação. Ou seja, inverteria. Eu, particularmente, não gosto dessa estrutura de parágrafo. Eu prefiro o tradicional, começando com a ideia núcleo, tópico frasal, seguindo depois para a explicação desse tópico e, finalmente, fundamentando e provando esse tópico. É mais, na minha cabeça, é mais lógico, tá certo? É mais fácil, inclusive, de construir esse tipo de parágrafo, tá certo? Exemplificando, olha só, é notório que, olha só, a expressãozinha aí, para iniciar o parágrafo, é notório que, muitas vezes, o mau uso dos suportes tecnológicos pelos professores põe a perder todo o trabalho pedagógico e a própria credibilidade do uso das tecnologias em atividades educacionais. Dentre tantos fatores relevantes, ou seja, de tudo que a gente falou ali, educadores que precisam, temos educadores que precisam compreender as especificidades desses equipamentos e a sua melhor forma de utilização em projetos educacionais. E ainda, o uso inadequado dessas formas, dessas tecnologias, compromete o ensino e cria um sentimento aversivo em relação à sua utilização em outras atividades educacionais. Difícil de ser superado. Então, voltei para a introdução. O que é introdução?
A introdução vem de duas partes. Intro significa dentro e dução, levar. Então, introdução significa, grosso modo, traduzindo literalmente, seria levar para dentro. Introduzir, levar para dentro. Quando você faz a introdução, você leva o leitor para dentro do seu texto. A introdução tem a função de levar o avaliador, no caso, falando de texto para concurso, para dentro do texto. Então, o que tem ali? A contextualização do tema, né? Possibilidades de introdução, que já vimos algumas. Mais tese, tranquilo. Mais argumentos, pode ser assim, ou pode ser só esse modelo, introdução mais tese. Pode incluir citações, né? Ali, de bobeira, de repente, na parte da contextualização. Dados estatísticos, referências históricas e pode finalizar com a frase interrogativa. É uma sugestão que às vezes eu até dou nas aulas, principalmente os alunos ali do Enem e tal. Terminar a introdução com a frase interrogativa. Porque eu já começaria o parágrafo de desenvolvimento respondendo a essa pergunta e facilita a construção do parágrafo. Certo? Então, a introdução, basicamente, é isso. Quais são as funções da introdução? Primeiro, ela tem dois objetivos. Primeiro deles, explicitar o tema. Explicar para o leitor sobre o que será a redação. O primeiro ponto da introdução é esse, é deixar claro ali, olha, está aqui a contextualização, está aqui o que eu vou defender, que é a minha tese, e está aqui os argumentos que eu vou utilizar. Pronto, é isso aqui. Né? Que é mostrar, e o segundo que é isso aqui, que é mostrar o seu posicionamento, se é a favor ou contra. Isso aqui está dentro da tese, tá certo? Posicionamento é tese. Então, quais são os objetivos principais da introdução? É isso. Olha, vou explicar o que é o tema e vou mostrar meu posicionamento. Minha redação vai ser sobre, o tema é esse, então está aqui a minha tese, isso que eu vou defender, isso que eu vou me posicionar contra ou a favor, e vou usar esses dois argumentos para defender essa minha tese. Pronto, acabou. A introdução só precisa disso. Não tem para que, né, ir além. Isso já resolve a introdução, tá certo? Aí tem um modelozinho pré-pronto, que nós vimos inclusive na aula de ontem, que é mais um reforço, né? Modelo de introdução. É notório que... Pá, 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 pá. Traz aqui a tese, né? É notório que... Se joga a tese aqui nesse espaço. Tal, tal, tal. Traz inúmeras divergências de opiniões, principalmente entre os religiosos. Dentre outros pontos mais relevantes, temos... Aí joga aqui argumento 1 e argumento 2. Se quiser fazer 3 argumentos, mete o argumento 3 aí. Acabou. Modelozinho prático de introdução. Olha só, o que você vai fazer aqui agora, meu Deus? Nada, só encaixar a tese e 2 argumentos. O esqueleto está aí, mais um. O esqueleto está aí. É para sair do zero e meter a cara. Só ficaram 2 lacunas. Uma para você jogar a tese e a outra para você jogar os argumentos. A introdução está pronta. Serve para qualquer tema. Porque quase todo tema vai ter uma divergência ali de opiniões, principalmente dos religiosos. Tá entendendo? Então, sempre, praticamente todo tema. Modelozinho pronto aí, é só chegar lá e tchau. Aí, reforçando aquela ideia de tipo de introdução que nós vimos também já nas aulas passadas. 2 modelos aqui, para ficar mais claro: introdução tese e introdução roteiro. A introdução tese, ela consiste na apresentação de um ponto de vista,
que é a tese, que deverá ser comprovada nos parágrafos de desenvolvimento. Primeira frase dessa introdução é o quê? Primeiro período, formulação da tese, clara e objetiva. Segundo período, deve conter o modo de argumentação que será encaminhada. Ou seja, causa ou consequência. Essa é simples. A introdução roteiro é aquela que eu venho defendendo, né? Eu venho sugerindo, inclusive, por achar mais fácil de produzir, né? E até mais interessante, que é a introdução roteiro. Deve-se indicar ali, inicialmente, os aspectos principais que serão discutidos em cada parágrafo. Ou seja, na primeira frase, no primeiro período, traz ali a tese, que é o ponto de vista, e no segundo período, traz ali os argumentos que serão desenvolvidos no decorrer do texto. Acabou. Só isso. Sem estresse. Só de boa. Aí vai-se para o desenvolvimento. Para que servem esses parágrafos? Por que eu tenho que ter 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento? Qual é a ideia? Eles têm como função a comprovação da tese mencionada lá na introdução. O desenvolvimento tem como função a comprovação da tese que você citou na introdução, lá em cima. Qual seria, então, a estrutura do parágrafo? Já falamos sobre isso exaustivamente. Primeiro período, frase. Abre o parágrafo. É o quê? Tópico frasal, que é a afirmação inicial em relação ao argumento apresentado na introdução. Depois, comprovação do argumento, né, retomado na primeira frase, por meio de exemplos, citações, comparações, alusões históricas, justificativas, tal, que confirma a informação anterior. E depois, o fechamento. A conclusão da introdução é um comentário ali enriquecedor, uma síntese crítica, a fundamentação, a prova da ideia anterior. Desenvolvimento é isso, cada parágrafo aí. Aqui é a estrutura do parágrafo, tá certo? De cada um dos parágrafos que irão compor o desenvolvimento do seu texto. Se forem 3 parágrafos, cada um segue essa estrutura. Se forem 2, cada um segue essa estrutura. Se for só um, ele deve seguir essa estrutura. Tá certo? Então, observe aqui. Exemplificando. O título. O título seria O uso do álcool na juventude. Aí eu tenho aqui, isso aqui deveria ter sido aberto um parágrafo aqui. Tudo bem. Leiam como um parágrafo aí. É notório que o uso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Dentre tantos fatores relevantes, temos uma substância etílica como uma droga pesada, não esquecendo os problemas que trazem ao organismo. E ainda a não proibição, pois aquilo que é proibido acaba sendo desejado. Sabe-se que, apesar de ser livremente vendido, o álcool é uma droga pesada. Tanto a maconha, por exemplo, tanto a maconha. Aliás, tanto quanto a maconha, por exemplo. Em termos psiquiátricos, diferencia-se da cocaína ou do crack por levar mais tempo para estabelecer a chamada dependência química. Portanto, o uso frequente da bebida, mais cedo ou mais tarde, gerará essa dependência. O que eu tenho aqui? Eu tenho o tópico frasal, de sabendo-se até aqui. Depois eu tenho a justificativa, e depois, pegando de portanto, eu tenho o fechamento com a síntese crítica, o fechamento do parágrafo. Então, eu tenho a estrutura do parágrafo aí, certo? Introdução do parágrafo, desenvolvimento do parágrafo, conclusão do parágrafo. Tranquilo? E para fechar, inclusive fechar também a aula, nós temos a conclusão. E a conclusão da redação? Nós tanto já debatemos. A conclusão, ela deve ter
mais ou menos ali, nós falamos, 2 períodos. Sugerimos ontem 2 períodos. Um para retomar a tese, né? Num juízo crítico, fazendo juízo de valor, né? E depois esse comentário enriquecedor que seria a intervenção, a solução para a sugestão para solucionar o problema, certo? Então, como é que eu faço a conclusão? Nas dicas. Para redigir a conclusão, devemos retomar o tema, reafirmar a tese que foi mencionada, né? E mencionar de forma sintética os argumentos e sugerir uma proposta de intervenção para solucionar o problema, tá certo? Então, eu tenho esses tipos de conclusão. A conclusão resumo, que é uma síntese dos argumentos expostos no desenvolvimento, a possibilidade, e a conclusão proposta. Essa conclusão é aquela que a gente vem trabalhando, que exige ali, ou que sugere uma intervenção, uma solução para o problema. Tá certo? Então, professor, eu tenho essa outra opção de conclusão. A conclusão, resumo, tem. Resume os argumentos que foram discutidos ao longo do texto, que estão ali expostos no desenvolvimento. Né? Qual você indica? Eu sugiro essa segunda, a conclusão proposta, porque aqui você propõe uma solução para resolver o problema. Você não apenas discute esse problema, como você sugere como solucioná-lo. Eu acho mais interessante para, já que a ideia do texto é convencer, né? Então acho que é mais interessante dessa forma. Então o que eu teria aqui? Tópico frasal, né? Período e uma pequena opinião. Seria a segunda frase, poderia ser uma frase pronta ali, tá certo? Então isso seria a nossa conclusão, né? Para vocês verem o que a gente vem sempre dizendo, que produzir um texto não é nenhum outro bicho, desde que se tenha método para fazê-lo.